e conhecer o Senhor de uma forma como nós nunca vimos antes, né? Então, a palavra de Deus, ela está repleta de assuntos que concernem a Cristo no tabernáculo. O tabernáculo, ele é uma figura tão linda de Cristo, uma figura tão linda da igreja também, mas a gente vai ver o tabernáculo pelo lado externo e pelo lado interno. O lado externo do tabernáculo, as pessoas não vão ver muitas belezas. Aliás, quem está do lado de fora, até por curiosidade, tentam olhar o que está dentro do tabernáculo, mas não conseguem. Tem aquelas cortinas, tem aquelas... Ele é todo fechado, a gente vai analisar cada detalhe, cada pilar daquele, analisar como que aquele cercado em volta do tabernáculo, né, as suas medidas. Vamos analisar a porta, todos os utensílios, desde a porta até o Santo dos Santos. Aí nós vamos olhar o tabernáculo pelo lado de dentro. E vamos extrair muitas lições espirituais para a nossa caminhada com o Senhor, então. É vibrante, irmãos. É algo assim extraordinário. É tão importante nós verificarmos esses detalhes. Mas então nós temos que ir devagarinho, caminhando, passo a passo, como passo de gado. Quando Jacó ia se encontrar com Esaú, ele pediu para que um povo fosse adiante e levasse presentes para Esaú. Ele foi atrás, então Esaú estava louco para ver o seu irmão. Então, depois que eles se encontraram, aí Esaú disse: olha, vamos rápido, vamos conhecer lá o lugar que você deixou. Aí Jacó disse o seguinte: olha, você pode ir na frente, eu vou atrás aqui com esse pessoal, com as mamães, crianças de peito. Então nós vamos com eles a passo de gado, devagarinho. Deus não tem pressa, irmãos. Então nós vamos caminhando com Ele, Ele vai caminhando conosco na medida da nossa força. Então, se a gente puder correr, Ele vai correr com a gente. Se a gente for caminhando bem devagarinho, passos de gado, porque tem aqueles irmãos que não têm um desejo de crescer no Senhor. Então vai indo passo a passo, às vezes muito debilitados, às vezes tão sôfrego, né? Pelo dia a dia, trabalho pesado, e quando chega o final de semana, então o desânimo ele reina, né? Outras coisas ocupam o lugar de Cristo, eles não se importam. Então isso é muito triste. Mas mesmo assim o Senhor tem tido uma paciência com eles, andando passo de gado. Então nós vamos estudar o tabernáculo dessa mesma maneira. Vamos a passos de gado, lentamente, olhando detalhes, itens, voltando para eles. Então, hoje e domingo que vem, nós vamos fazer uma introdução ou um estudo panorâmico do que significa o tabernáculo, para que então nos outros estudos, aí nós vamos começar a nos aprofundar, ver detalhes fundamentais da pessoa viva de Cristo no tabernáculo, que também é uma figura da igreja muito linda. Então, inicialmente, vamos ler juntos aqui, Êxodo capítulo 25, apenas o versículo 8, que diz assim: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Pai, mais uma vez nós te agradecemos por esta manhã tão preciosa. Obrigado, Pai, pela noite que o Senhor nos concedeu de descanso. Obrigado pelo dom da vida, pela saúde, pela inteligência, a sabedoria que o Senhor tem dado a cada um de nós para compreendermos a Tua palavra. Nesta manhã, Pai, que não seja diferente. Tu abras a Tua palavra para nós, abra também os céus para nós, para que nós então possamos compreender a Tua palavra e aquilo que o Senhor deseja falar para nós nesta oportunidade. Pai, nós colocamos, ó Pai, esse tempo nas Tuas mãos, pedimos que o Senhor abençoe este pão único que é a Tua palavra, este pão que sacia plenamente a nossa fome.
Pai, as nossas emoções estão diante do Senhor. Aquieta o nosso coração. Faz com que ele fique bem tranquilo e sossegado, para que de uma maneira muito especial tu venhas trazer iluminação para o nosso entendimento, para que possamos compreender tudo aquilo que vai ser dito. É no nome de teu Filho Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, no Velho Testamento, detalhe aqui muito importante nós atentarmos para isso, no Velho Testamento, o novo ele fica escondido. No Velho Testamento, o novo ele está escondido. E no Novo Testamento, o velho ele é revelado. Se nós tivermos isto sempre em mente, nós vamos então entender muitos aspectos da pessoa de Cristo no tabernáculo. Irmãos, é encantador nós começarmos a garimpar tudo aquilo que concerne ao tabernáculo e vermos Cristo. Todo tabernáculo, ele não fala de outra coisa, a não ser de Cristo. Então ali é passo a passo. Se nós analisarmos com muito cuidado, irmãos, o tabernáculo, nós vamos verificar algo ali que é muito importante. Primeiro que tudo no tabernáculo também fala de nós, da nossa libertação. Primeiro que quem fosse oferecer um animalzinho para ser sacrificado, aquele animalzinho estaria representando o pecador. Então chegaria ali na porta do tabernáculo, entregava para o sacerdote, ele confessaria os seus pecados. Aqui o pecado simbolicamente do ser humano era transferido para aquele animalzinho, aquele cordeirinho, e aquele cordeirinho então passava pela porta. E logo que entrava a porta, se deparava com o altar do holocausto. E ali aquele animal ele era sacrificado, ele morria. E qual que seria a prova de que aquele animalzinho foi aceito? Claro que tinha todo um trabalho. O sacerdote examinava aquele animalzinho, tinha que ser um cordeiro de um ano, para ver se nele não tinha nenhum defeito por fora. E depois ele pegava aquela adaga, esfolava aquele animalzinho e olhava nas suas partes internas para ver se tinha algum defeito ou não. Então, se não tivesse nenhum defeito exteriormente e internamente, então aquele animal seria sacrificado, ou seja, seria queimado, oferecido a Deus. E aquele cheiro, aquela fumaça subia nas narinas do pai, e o pai ficava satisfeito, porque aquele cordeirinho sacrificado e queimado era uma figura linda de Cristo. Então, essa é a nossa caminhada. Entramos na porta, morremos com Cristo. E um pouquinho mais adiante se deparava com aquela bacia de bronze. Aquela água que era naquela bacia, tudo isso externamente, tinha no pátio do tabernáculo. Então, ele lavava suas mãos, que fala da purificação. Irmãos, então, tabernáculo, a porta e o altar do holocausto, a pia de bronze, fala da nossa purificação. Muito interessante. Então, depois tinha que dar mais um passo. Entrava ali, irmãos, naquela primeira cortina que se chama o átrio interior. No átrio interior, tinha ali o altar de incenso, que fala das nossas orações. Tinha os pães da proposição, que é os nossos nutrientes, fala de Cristo. Nós vamos analisar futuramente cada um desses detalhes, porque é muito rico, irmãos. Então, e tinha também o candelabro que é a luz, para alumiar ali o santo lugar. Então, nós somos purificados. No lugar santo, nós recebemos a iluminação, porque Jesus, segundo o Evangelho de João, capítulo 1, ele veio a este mundo para iluminar todo homem. Ele é a luz do homem. Nós vamos ficar muito encantados quando estudarmos cada um dessas mobílias que falam de Cristo. É interessante. Então, depois, purificação, átrio interior, iluminação, e aí, irmãos, tinha uma outra cortina,
que é o Santo dos Santos. Ali nós podíamos ter comunhão com o Pai. O sumo sacerdote Arão representava todo o povo, estava ali fora. Mas, irmãos, imagina hoje o privilégio que nós temos em Cristo Jesus. Hoje, por causa da obra da cruz, por causa da morte de Cristo, aquele véu que separava os homens de Deus, ele foi rasgado de alto a baixo. Então nós temos livre acesso à presença do Pai, ao altar da graça, quando nós quisermos. E a palavra nos exorta a que entremos com intrepidez e com ousadia. Então, queridos, quanto maior for a nossa apreciação do nosso Senhor Jesus Cristo, mais de perto nós iremos estudar cada tipo que fala dele. Cada detalhe vai receber a mais alta inspeção de nossa parte. O Senhor Jesus, muito interessante. Porque, irmãos, tipos e figuras, no hebraico é a mesma palavra, figuras e tipos. Então, aquele tabernáculo era um tipo de Cristo. Todas as suas mobílias eram um tipo de Cristo. Então, hoje, graças ao Senhor, nós temos o antítipo. O que é o antítipo? Antítipo é a realidade do tipo. Nós temos o antítipo, é a realidade de todas as figuras. Elas habitam em nós hoje. É o verdadeiro tabernáculo. Nós somos a morada de Deus no Espírito. Isso está tão claro. 1 Coríntios 3,16, a palavra vai dizer o seguinte: acaso não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós, e que se alguém destruir o santuário de Deus que sois vós, olha só, este tabernáculo, nosso corpo, a Bíblia diz que ele é santo por causa da habitação de Cristo em nós. Isso é preciosíssimo demais. Então, queridos, e o tabernáculo também lá no Antigo Testamento, ele é uma compreensão muito clara para nós. Nós temos que fazer esta associação entre Adão e Cristo. Por quê? Porque hoje, se nós somos a morada de Deus no Espírito, nós somos o templo, e Paulo vai dizer em 2 Coríntios 5, os primeiros 8 versículos, que nós somos o tabernáculo de Deus, e que se alguém destruir este tabernáculo, Deus vai destruir também. Então, Adão e Cristo fala de uma forma muito clara entre o Antigo e o Novo. Porque lembra de 1 Coríntios 15, 44 e 45, que diz assim: não é primeiro o espiritual, e sim o natural. O primeiro tabernáculo foi erigido na terra. Esse tabernáculo erigido na terra, ele era uma figura do verdadeiro Adão. Paulo trata isso. Abra lá sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15, os versículos 45 e 46. 1 Coríntios 15, os versículos 45 e 46. Então você tem que ter em mente aqui a ideia do tabernáculo. 1 Coríntios 15, 45 e 46. A palavra de Deus, ela vai dizer exatamente assim, olha: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante ou espírito que dá vida. Veja o 46. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. Então, em Adão todos morrem, em Cristo todos somos vivificados. Adão, de alguma maneira, tipifica aquele tabernáculo natural, aquele tabernáculo que era terreno, cheios de figuras lindas de Cristo. Adão também é uma figura de Cristo. O Paulo vai dizer em Romanos 5, Mas primeiro veio o tabernáculo, que é o terreno, que é o natural. Me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Então aqui nesse primeiro tabernáculo,
Deus habitava simbolicamente com o seu povo. Mas no coração do Pai ele tinha um segredo, que ele guardou por muitos séculos, por muitas gerações, que foi revelado na pessoa de Cristo. Então, que esse tabernáculo, que foi Deus quem erigiu e não o homem, que ele começou ali, não começou no ventre de Maria, mas Maria o concebeu pelo Espírito Santo. Então era Deus formando um corpo através do seu Espírito no ventre de Maria para Cristo. Deus estava então erigindo o seu tabernáculo espiritual, do qual também todos nós fazemos partes em figura. Então, queridos, quando Deus pediu para que Moisés fizesse então um santuário, queridos, aqui um detalhe importantíssimo. Às vezes muitos de nós queremos servir ao Senhor da nossa maneira. Não, eu acho que é assim, não, eu faço aquilo, eu não faço aquilo outro, eu acho melhor dessa forma. Queridos, este santuário aqui, se você ler Êxodo 39 e 40, ali, irmãos, está toda a prescrição. Ou seja, Deus sempre chamando a atenção de Moisés. Olha só, não se esqueça, faça como lhe foi mostrado no monte. Então Deus mostrou para Moisés todos os detalhes do tabernáculo e também capacitou e habilitou homens com sabedoria para, junto com Moisés, erigir este tabernáculo, que tinha que ser segundo Deus disse que era para ser. Irmãos, hoje o perigo é quando nós queremos então servir a Cristo da maneira que nós achamos que é a mais adequada, sem consultarmos as Escrituras Sagradas, sem buscarmos uma direção adequada de Deus para esse tempo. Por isso que existem muitos cristãos doentes, existem muitos cristãos angustiados, amargurados. Tudo isso por quê? Tem uma finalidade, porque uma vida saudável em Cristo produz para nós saúde espiritual. O que significa? É servi-lo da maneira que ele especifica. Vocês se lembram do rei Uzias, irmãos? Rei Uzias era um rei, ele começou a crescer. Então, naquela época, ela tinha 80 sacerdotes da tribo dos levitas que faziam aquele serviço, que exercia o seu ministério sacerdotal no templo. Então, o rei Uzias, ele, como Deus tinha dado muitas vitórias para eles, e hoje não é diferente, quando Deus começa a abençoar muito uma pessoa, às vezes as bênçãos de Deus são um teste para nós. Porque às vezes nós nos encantamos com as bênçãos de Deus e achamos que nós somos, ou seja, que Deus então vai me usar dessa maneira. Aí nós começamos a tomar as decisões segundo a nossa concepção, não segundo o Pai. E o que acontece? Vamos ficar doentes, leprosos, né? Deixa eu mostrar para vocês. Abra a Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 26. 2 Crônicas, capítulo 26, é um texto que os irmãos conhecem. 26, vamos analisar aqui alguns versículos, irmãos, porque tem que ser conforme Deus quer, né? Olha só, a partir do versículo 16, vamos ler alguns versículos para a nossa introdução. Então nós vamos estudar um pouquinho aqui, fazendo a introdução a respeito do tabernáculo. Mas veja aqui, 2 Crônicas 26, versículo 16. A palavra de Deus diz assim: mas, havendo-se já fortificado, olha onde é que está o erro aqui, irmãos. Exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína. Um coração exaltado sempre irá querer servir a Cristo de uma maneira que ele acha que é adequada, que é a mais correta e certa. E cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Ele não tinha nada que entrar lá, porque ele era rei, mas ele se achava, não, eu vou queimar incenso. Não é só o sacerdote, mas eu também posso e vou fazer isso. Mas não era isso. Veja aqui o versículo 17.
Porém o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes filhos de Arão, que são consagrados para este mistério. Saia do santuário, porque transgredistes, nem será isso para a honra da tua parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou. Tinha um incensário na mão para queimar incenso, indignando-se ele, pois contra os sacerdotes a lepra lhe saiu na testa. Os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Queridos, vocês estão vendo aqui? Ele queria queimar incenso, ele foi avisado pelo sacerdote ali, Azarias. Isso não compete a você, rei, isso é aos sacerdotes, mas ele teimou. Eu vou queimar incenso. Ele ficou indignado. Vocês estão pensando que é só vocês que são os donos da verdade? Eu também vou queimar. E saiu uma lepra na sua testa. E o final aqui, irmãos, nós sabemos que ele veio a falecer. Ele veio a morrer por causa dessa lepra. Perdeu tudo. Queridos, nós temos que servir a Cristo sim, mas da maneira adequada na qual Ele revela na sua palavra. E o tabernáculo, irmãos, vai nos mostrar que quantos erros nós cometemos em nossa vida cristã. Nós tocamos em algo que não é para tocar. Nós somos omissos naquilo que deveríamos realizar como igreja do Senhor. Por isso que essas lepras muitas vezes estão impregnadas em nosso interior, em nossa alma. Uma vida que tem tudo, mas uma vida amargurada, uma vida triste, uma vida que parece que não tem expressão de Cristo. Nós vivemos uma vida muitas vezes religiosa, mas sem ou então tocar a realidade de Cristo. Irmãos, quando a nossa vida não está adequada com o Senhor não vai operar. Deus é um Deus santo e sério. Por isso temos que tomar muito cuidado quando nos dirigimos ao Senhor, irmãos. E Ele vai revelar os seus caminhos, se nós queremos saber os caminhos dEle. Ele vai revelar a sua glória, a sua doce presença, quando nós desejamos a presença dEle e desejarmos uma vida adequada com o nosso Pai. Andar na presença dEle. O que significa andar na presença dEle? Eu vou andar na presença dEle, mas segundo a instrução e os conselhos e as orientações que Ele irá passar para mim, porque Ele vai me ensinar aquilo que é útil. Então, mediante a revelação que eu tenho do seu falar em meu coração, eu vou andar em amor, andar com dignidade. Nós éramos indignos, mas Ele nos fez idôneos, Ele nos capacitou para vivermos um cristianismo adequado, olhando para o alto. Irmãos, o problema nosso é que nós buscamos muitas coisas da terra. Se nós morremos com Cristo e a nossa vida está escondida com Ele, buscai, pensai nas coisas que são do alto, não nas que são aqui da terra. Irmãos, nós temos os pés na terra, mas o nosso coração tem que estar no céu, onde Ele possa então falar conosco de uma forma muito especial. Então vamos aqui estudar um pouquinho. O estudo do tabernáculo é mostrar nas sombras as realidades do Novo Testamento. O tabernáculo armado no deserto era o lugar onde Deus resolveu manifestar sua presença, onde Ele simbolicamente residia. O tabernáculo, também conhecido como tenda da congregação, não é uma mera descrição de um santuário qualquer, sem um significado mais profundo. Então, quando Deus coloca a sua morada entre os homens, vemos a luz no meio das trevas. É Deus descendo do céu, porque o seu desejo era de habitar entre os homens, não só nos dias do Israel antigo, mas também se aplica ao nosso tempo. Vamos ler aqui Apocalipse 21:3, que diz assim: Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens,
Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Claro que aqui está falando de Apocalipse, aquilo que de fato vai se consumar em realidade espiritual, quando nós vamos ser então verdadeiramente, literalmente ascendidos para contemplar o Senhor como Ele nos vê. Então, aquela grande voz que veio do trono disse assim: eis a morada. A palavra aqui tabernáculo significa eis a morada, eis a residência fixa de Deus com os homens. Agora, a partir dessa realidade, nós estaremos para sempre com o Senhor. Hoje nós vemos o Senhor obscuramente, como espelho. Paulo fala lá, 1 Coríntios 13. Mas um dia nós vamos vê-lo como Ele nos vê. Ele nos vê plenos e completos em Cristo. Ele nos vê como nós somos. Mas um dia nós também poderemos contemplar o nosso Rei Jesus. Contemplarmos o nosso Pai Celestial, seu Espírito e aqueles irmãos, todos os irmãos do passado, de hoje, aqueles que não sei quando Cristo vai voltar, mas na geração futura, talvez muitos dos nossos queridos parentes não vão estar lá porque nunca experimentaram a graça do novo nascimento em Cristo, né? Mas aqui é algo tão precioso. Eis a morada, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Por que com eles aqui? Porque hoje, pela fé, Ele habita em nós. Mas lá, não tem necessidade de Ele habitar dentro de nós. Nós vamos contemplá-lo. Deus habitará ao lado de nós aqui. Hoje Ele não está do nosso lado. Pela fé Ele está em nós. Mas lá, nós estaremos com Ele. É muito interessante. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo, promessa aqui, estará com eles. Irmãos, isso é muito lindo. Então aqui, aquele tabernáculo lá no deserto era um tipo da casa de Deus, né? Mas hoje nós somos o antítipo da casa de Deus. Ou seja, hoje nós somos a realidade da casa de Deus. Cristo é a casa de Deus, mas nós também, Igreja do Senhor, somos casa de Deus. Ainda que essa casa está sendo edificada, mas Cristo habita na sua igreja. Vamos ler dois textos, irmãos. O primeiro deles, Hebreus capítulo 8, 1 e 2. Aqui vai mostrar de uma forma muito clara para nós que somos habitados por Ele e que Ele é aquele que ministra em nós. Então, você quer conhecer mais sobre as realidades do tabernáculo? Leia Hebreus. Muito interessante esse livro aqui, precioso e profundo. Então, Hebreus 8:1, a palavra de Deus, ela diz assim, olha: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote. Esse sumo sacerdote aqui é Cristo, e Ele faz o seu trabalho no tabernáculo, que o tabernáculo hoje somos nós, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Veja aqui o versículo 2, que lindo que é. Como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Então, Cristo, Ele é aquele que ministra neste tabernáculo, que Deus erigiu, não o homem. Entende aqui, irmãos? Porque, segundo a palavra fala em Atos 7:48, que Deus não habita em tabernáculo, santuário feito por mãos humanas. Deus não habita aqui nesse prédio de tijolos. Ele habita no tabernáculo que Ele erigiu, começando com Cristo. Cristo é a casa de Deus, mas nós somos a casa de Cristo. Vocês se lembram que Jesus disse em João 14:23, Ele disse assim, olha, se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, e viremos para Ele, e faremos nele morada. Então, quem é o tabernáculo de Deus, do Filho e do Espírito Santo? A igreja, em realidade espiritual. Então, isso é muito lindo, nós contemplarmos isso, irmãos.
poder dizer, Senhor, muito obrigado por essas realidades nas quais eu me aproprio dia a dia. Quão bom, irmãos, é nós conhecermos o Senhor. Quão bom nós conhecermos quem nós éramos e quem nós somos hoje na pessoa de Cristo. É muito lindo. Então, a glória de Deus estava naquele lugar que conhecemos como o Santo dos Santos. No Santo dos Santos não tinha janela alguma, portanto, havia todo um princípio para que o sumo sacerdote pudesse chegar até lá. O Santo dos Santos era o caminho da adoração, caminho do crescimento espiritual. Era esse avançar no conhecimento e na relação com Deus em Cristo Jesus. O caminho a ser percorrido para o Santo dos Santos era, em primeiro lugar, a purificação no átrio. Esse átrio aqui, irmãos, é o pátio do tabernáculo. Era o átrio exterior. O átrio. Iluminação no santo lugar, que era ali a primeira porta, que fala da purificação, morremos com Cristo. E depois, no lugar santo, no átrio interior, onde tinha um candelabro também, fala da iluminação. E aí depois, e no santo lugar, ou no Santo dos Santos, a união no Santo dos Santos, onde nós éramos unidos a Cristo, ao Pai. O tabernáculo, de diversos ângulos, ele tem tanto para nos ajudar e entender a nossa união com Cristo. Por isso, no Novo Testamento, a palavra tabernáculo também significa a presença de Deus entre nós. Vamos ler aqui João 1,14, que diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai. Então, observa nesse versículo aqui, essa palavra aqui, habitou, no original, no grego, significa tabernaculou. Ele fixou a sua residência em nosso meio. Que lindo é isso! Ele não apenas fez carne, porque Cristo é o tabernáculo verdadeiro, erigido por Deus e não pelo homem. Então, Ele colocou a sua tenda em nosso meio. Essa é a ideia do tabernáculo. Então, Cristo, Ele é a realidade do tabernáculo lá do Antigo Testamento. Ele é essa verdade profunda e maravilhosa. Então, quando Deus disse que era para fazer o tabernáculo, irmãos, também foi dado a eles a lei. Vocês se lembram? Que aquele tabernáculo, claro que depois Moisés recebeu a lei, então, e nós sabemos que a letra ela mata. O tabernáculo foi dado por Deus a Moisés, que o homem erigiu, mas segundo a prescrição de Deus. Mas depois que Cristo veio, a palavra vai dizer o seguinte, em João 1, versículo 17, que a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Cristo. Isso é tão maravilhoso para os nossos corações, irmãos. Ele veio cheio de graça e de verdade. Jesus Cristo, claro que esse versículo aqui, nós temos muitas interpretações desde o Antigo Testamento, como no Novo também, que ele ressalta, reitera, em Hebreus 10:7, que o próprio Jesus disse o seguinte, olha, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Lembra que Jesus disse lá em João 5:46, ele disse assim, olha, Moisés escreveu a meu respeito. Eu sou a realidade de tudo aquilo que foi erigido, construído, de toda aquela mobília. Eu sou aquela realidade. Então, ele não é sombra, ele é a realidade. Vamos caminhar aqui, irmãos. Quando estudamos os móveis que havia no tabernáculo, altar de bronze e pia de bronze no átrio exterior, candelabro, mesa de pães e altar de incenso no santo lugar, e arca da aliança sozinha no Santo dos Santos, verificaremos que os utensílios falam dos princípios de Deus. Irmãos, toda aquela mobília que estava ali no tabernáculo são princípios que Deus havia estabelecido para nós nos relacionarmos com Ele. Nós não podemos nos relacionar com Deus fora dos seus princípios estabelecidos.
Por isso que é tão importante nós estudarmos o tabernáculo. Ninguém, hoje em dia, irmãos, a gente vê tantos absurdos, as pessoas servindo a Cristo de uma maneira totalmente distorcida. É de fazer pena, mas por quê? Estão totalmente desfocados da palavra de Deus. São os evangélicos analfabetos de Bíblia, não leem Bíblia. Então, querem servir a Deus segundo a sua concepção. Que lástima é isso, que tragédia é isso, irmãos. O tabernáculo fala da presença de Deus e toda a mobília fala dos princípios de Deus para que nós possamos ter uma relação adequada com Ele. O que nos chama a nossa atenção é que o tabernáculo não tinha um monte de portas. Não havia porta lateral e nem havia porta do fundo. Havia apenas uma única porta, e essa porta era uma linda figura de Cristo. Como era essa porta? Vamos ler aqui, Êxodo 26, verso 36. Farás também para a porta da tenda um reposteiro de estofa azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino retorcido, obra de bordador. Essa palavra aqui, irmãos, obra de bordador, é o trabalho do Espírito Santo em nós. Nós vamos ver isso aqui hoje. Mas você parou para pensar nesses detalhes aqui? Por exemplo, olha como é que seria aquela porta. Toda essa porta aqui, irmãos, fala de Cristo. Primeiro, olha que coisa interessante aqui. Você percebe que nós temos aqui, em primeiro lugar, estofo azul. Sabe o que significa o estofo azul? A gente já vai ver. Púrpura, sabe o que significa essa púrpura aqui? O carmesim e o linho fino retorcido. Então, aquela porta, que é uma figura de Cristo, tinha 4 aspectos. Então, aqui, irmãos, o estofo azul fala da natureza celestial de Cristo. Azul, estofo azul, lugar celeste. Olha para o céu, você vê azul. Então, o estofo azul fala da natureza de Cristo, celestial. A púrpura aqui, quem usava era os sacerdotes reais daquela época. Então, a púrpura aqui fala da realeza, Cristo como rei. O carmesim, quem usava eram os servos. O carmesim fala do servo. E o linho fino retorcido, que é a justiça dos santos, irmãos, somente um homem perfeito pisou nessa terra aqui, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o linho fino retorcido fala do homem perfeito que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, e essa porta aqui era a única porta de acesso à entrada do tabernáculo. Não tinha outra, não tinha outro meio das pessoas acessarem a Deus, senão por essa porta. Lembra de João 14,6? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê ao Pai senão por mim. Era um percurso a ser percorrido ali. No caminho, a primeira coisa que nós iríamos encontrar era a porta, Cristo, com esses 4 aspectos. Depois a purificação, depois a iluminação, depois comunhão com o Deus no Santo dos Santos. Era tão linda essa porta aqui, irmãos. Agora, todo aquele que entra por essa porta terão de se submeterem a ser revistados. Ali naquela porta tem que ter uma revista. Irmãos, ninguém vai ao Pai se não passar por essa porta. E essa porta, ela tem uma revista tão grande em nós. Lembra do Salmo 139? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, meus caminhos. Ele esquadrinha o nosso coração. Ele conhece o nosso coração, porque Jeremias 17:9 a palavra fala assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Aí no versículo 10 Deus diz assim: mas eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Ninguém vai entrar em Cristo Jesus se não passar por aquela revista ali. Irmãos, e se o Senhor nos revistássemos hoje? Como está o nosso coração? Como é que estão as nossas motivações? O que nós cometemos essa semana que de fato desagradou o Senhor, irmãos? Será que nós somos revistados pelo Espírito Santo
porque diante dele nós estamos desnudos. Todas as coisas é patentes aos olhos daquele com quem temos de prestar contas. A gente consegue esconder as coisas que nós fizemos errado diante dos irmãos, os nossos comentários, a nossa negligência, as nossas justificativas em não ouvir a palavra de Deus. Irmãos, nós somos cristãos tão mesquinhos, irmãos, mas Ele conhece o nosso coração. Então essa é a ideia aqui. Então, purificação, iluminação e comunhão. Vocês se lembram de Caim? Caim não quis passar por essa revista. Caim não quis o caminho a que Deus havia providenciado para que ele então fosse purificado e aceito. Ele quis servir a Deus da sua maneira. E eu me esforço, eu estou fazendo, eu estou colhendo, o melhor da terra é para Deus. Eu disse, não, senhor Caim. Eu não quero isso. Eu não quero o teu sacrifício. Eu já providenciei um sacrifício. Então, quando ele soube que Deus aceitou aquela oferta de Abel, aquele cordeirinho, Deus disse para ele o seguinte, olha, por que você anda tão irado? Porque todo religioso é irado, é nervoso, range os dentes. Por que tu andas irados? Caim, vai lá no rebanho, pega um cordeiro, sacrifica ele e oferece para mim. É certo que você vai ser aceito. Eu vou aceitar na base do sacrifício. Eu não posso aceitar nada das tuas mãos. Ah, nós temos que dar o melhor para Deus. O que você tem de melhor para dar a Deus, irmãos? Essa história de nós temos que dar o melhor para Deus, isso é um jargão religioso que as pessoas usam em benefício próprio. Mas o melhor que nós temos que dar para Deus, sabe qual é? Primeiro, seria devolver a Ele aquilo que Ele já nos deu. Louvor, adoração, porque Cristo é a nossa vida. Segundo lugar, tempo para Deus. Ele sempre nos exorta, remindo o tempo. A gente passa tanto tempo assassinando o tempo e não temos tempo para Deus. Olha, eu queria que você fosse em casa para estudar a palavra. Não tenho tempo. Tem estudos às segundas-feiras. Eu não tive tempo. Olha, vai ter estudo. Aí eu não posso, não tive tempo. Mas por quê? Porque eu não tive tempo. Não tive tempo. Nós não temos tempo para Deus. Mas para as outras coisas, nós temos tempo. Para visitar o nosso tio, para visitar o cachorrinho da nossa tia, para visitar, e tem visita. Nós temos tempo, mas para o Senhor nós não temos tempo. E lá em Daniel 9 ele vai dizer o seguinte: a nós cabe-nos corar de vergonha. Corar de vergonha. Porque dentro do corpo de Cristo, se um de fato anda desordenado, todo o corpo fica doente também. Todo o corpo sofre com a ausência dos irmãos. Estão cortando grama num domingo de manhã, quando a igreja se reúne para ouvir a palavra, sendo tratada. Imagina como é que o coração dessas pessoas estão cauterizados. Cauterizados os seus corações, porque já não tem mais aquele efeito, não sente mais aquela falta de ouvir a palavra, não tem prazer na palavra. E Deus disse assim, João 8,47, Jesus diz: quem é de Deus, ouve. A palavra ouve aqui envolve um prazer na palavra de Deus. Quem não é de Deus é crente, é evangélico, conhece toda a mensagem da cruz, mas não tem realidade. Estão caminhando a passos largos para a perdição. Irmãos, isso é tão triste, irmãos. Misericórdia. Então, Caim, ele quis oferecer então para o Senhor uma oferta incruenta, que não tinha realidade, que não tinha sangue. Em Hebreus 9:22 a palavra fala assim: segundo a lei, quase todas as coisas se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, não há remissão. Então, olha que lindo esse versículo aqui, irmãos. Daria para nós conversarmos tempo, gastarmos um tempo para estudar cada um desses 4 aspectos. Na porta da tenda havia esses 4 elementos constituintes, tecidos e trançados entre si. Imagine uma área de 50 por 100 côvados, com uma única porta traçada com esses 4 elementos. Óbvio que o Senhor está nos falando de uma forma muito clara sobre Cristo. Na nova aliança podemos compreender que essa porta
é o nosso Senhor Jesus Cristo. Como ele disse aqui em João 10:9, que diz assim: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Irmão, você já parou para pensar nessa verdade aqui? Que aquela porta do tabernáculo era uma figura linda de Cristo. Ele é a realidade daquela porta. Eu sou a porta. Agora ele fala uma coisa aqui muito interessante: se alguém entrar por mim, porque, irmãos, hoje os evangélicos, os crentes, não estão entrando por essa porta. É Deus, buscar bênção, e Deus tem falado comigo, Deus fala, mas você está nessa porta? Você entrou nessa porta? Quando nós entramos por essa porta, nós morremos. Saímos, ressuscitamos. Nós vamos encontrar uma vida de descanso. É diferente, irmãos. Diferente de ser um filho de Deus, diferente de ser um santo, do que ser um evangélico. Evangélico busca as coisas de Deus, mas nunca entra por essa porta aqui, irmãos. Nunca entra por essa porta. E outra coisa, um dia essa porta vai se fechar. Vai se fechar. Lembra daquelas 10 virgens em Mateus 25? As nécias não levaram azeite. Quando o noivo veio, elas pediram: dai-nos um pouquinho do teu azeite. Eram filhos de Deus? Filhas? Eram, tinham um azeite, tinha o Espírito Santo. Mas na primeira ressurreição, elas não entraram. Porque o noivo, quando entrou aquelas 5 preparadas, ali o sentido é de uma vida madura com o Senhor, uma vida de alguém que não se distrai do Senhor, elas então entraram. Aí a porta se fechou e elas bateram: Senhor, abra-nos a porta. Quem são vocês? Eu não as conheço. Lembra daquela figura linda lá em Gênesis capítulo 7, irmãos? Quando Deus pediu para Noé construir a arca. Aquela arca é uma figura de Cristo, linda figura de Cristo. Quando Deus então colocou todos os animais, as famílias de Noé dentro da arca, aí o próprio Deus fechou a porta. E quando a porta que Deus fecha, ninguém mais abre. Eles batiam de fora. Imagina só aquelas mamães grávidas, aquelas mamães que acabaram de dar à luz com criancinhas: abre a porta, por favor, agora nós cremos. A porta se fechou, irmãos. Hoje nós temos o privilégio, essa porta está escancarada, que é Cristo. Ele está chamando os seus. Mas às vezes ficava muito triste, né? Insistia com as pessoas: por que você não vai reunir como igreja, irmão? Você não pode ficar fora. Eles não se importam, como Hebreus fala que eles não se importaram. Vão perecer, estão cegos, mas eles acham que têm uma vida de Cristo, que estão vivendo adequadamente. Não estão vivendo adequadamente, porque a Bíblia é a palavra de Deus e a Bíblia não mente, é a verdade. Nós temos que despertar do sono, irmãos. Olha aqui, a palavra de Deus, ela diz assim, Romanos 13, versículo 12. Olha o que a Bíblia diz: vai alta a noite. Queridos, já é bem à noite, e vem chegando, não é um dia, vem chegando o dia. Então, qual que é a exortação para nós aqui? Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andamos dignamente como em pleno dia, nem em orgias e bebedices, não em impudicícia e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Nada disponhais para a carne. Domingo é um dia que as pessoas gostam de dormir até mais tarde, né? E tem muitos que se dizem cristãos, dormem até 9h30, 10 horas... Trabalhei a semana inteira, estou cansado, preciso de descansar. Gente, isso é profanação. Trocar a reunião da igreja por dormir. É hora de despertarmos do sono, diz a palavra. O dia vem chegando. Dia vem chegando. Que o Senhor tenha misericórdia, mas Ele é esta porta aqui, irmãos. E essa porta um dia vai se fechar. Se alguém entrar por mim, será salvo. Se não entrar por Ele, não vai ser salvo, não é salvo. Ele é a porta daquele tabernáculo que nos leva à presença de Deus. Entramos na porta, nós morremos ali, junto com Cristo, naquele altar de bronze.
todo queimado. Holocausto significa todo queimado. Depois a purificação, pia de bronze. E depois a iluminação, depois a presença de Deus. É um caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Entende? Muito precioso. Então, aqui, irmãos, João está nos dando a realidade espiritual daquilo que estava no tabernáculo. Aliás, João vai nos ajudar a entendermos esse caminho da adoração, ou seja, purificação, iluminação e união. A primeira parte de João tem a ver com vida, purificação. Entramos na porta, morremos, ressuscitamos com ele. Primeira parte de João. A segunda parte do Evangelho de João tem a ver com luz. Ele diz, eu sou a luz do mundo. E a terceira parte tem a ver com união. João 15, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Entende? João 15. O Evangelho de João é um evangelho muito lindo, irmãos, que fala, descreve o tabernáculo em toda a sua realidade espiritual. Por isso temos que ler essas cartas de joelho, o Evangelho de João de joelho. Fala, Pai, revela, Pai, fala no meu coração, eu quero ouvir a tua voz. Então, isso é para nos mostrar como nós podemos habitar plenamente em Deus através de Cristo Jesus. Nós habitamos nele e ele habita em nós. Isso é verdade quanto à sua palavra. É algo real e experiencial em nós. Colossenses 3, verso 16, a Bíblia diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. A palavra habite aqui significa, no original, fixar residência. Não é assim, eu conheço a palavra. Eu conheço a palavra, mas essa palavra que eu conheço, ela é verdade no meu coração. Habite. A palavra habitando em nós é o próprio Cristo. Ele disse assim em João 6,63: as palavras que eu digo são espírito e são vida. Lembra lá de Deuteronômio 6, o versículo 6? Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Lembra do Salmo 119, versículo 11? Ele diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E você se lembra de Jeremias 15, 16? Quando achei as tuas palavras, logo as comi. Que precioso, irmãos. Vamos avançar um pouquinho aqui. Em nossa experiência espiritual com o Senhor, nós não começamos pela arca da aliança, mas começamos pela porta. Muitos, infelizmente, começam pela arca, mas se não entrar pela porta, nunca vão ser salvos. Tem uma ideia de cristianismo, pratica o cristianismo, que nós vimos alguns domingos atrás. A imitação do cristianismo, ler Bíblia, oração, jejuar, arrepiar, é Deus que fala, isso é Babilônia. Babilônia tem todas as vestes do cristianismo, mas de uma forma externa. A igreja tem todas as realidades internas. A Babilônia quer mostrar um cristianismo bonito, maravilhoso, externamente. Mas o cristianismo, externamente, ele não é bonito. Ele é muito feio. Quando nós olhamos para Cristo, não vimos nele nenhuma formosura. Aquelas pessoas, quando olhavam para o tabernáculo, mas que coisa mais ridícula é essa? Olha só, um monte de cortina, aquela coisa toda, mas ali dentro tinha todas as realidades. Vida cristã é vida íntima, em união com o nosso Senhor, no Santo dos Santos, lugar da presença de Deus. Quer ver? Abra em Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10. Veja aqui, irmãos, que convite maravilhoso nós temos aqui. Hebreus 10, versículo 19, diz assim a palavra. Naquela época, irmãos, somente o sumo sacerdote podia entrar ali na presença de Deus. Mas hoje, veja aqui, se você morreu com Cristo, ressuscitou com Cristo, 10:19 a palavra fala assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez. O que é intrepidez? É ousadia, confiança, para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus.
Irmãos, aonde é que é o Santo dos Santos hoje? Onde é que é o Santo dos Santos? Para entrar nós temos que saber. Olha só aqui, por favor. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Ninguém pode entrar no Santo dos Santos se não passar pela porta, que é Cristo. Pela sua morte e ressurreição com Cristo. Agora, onde é o Santo dos Santos, irmãos? Onde é o Santo dos Santos? É onde que Deus habita. Onde é que Deus habita? No nosso espírito. Santo dos Santos. Então, eu vou orar, ter comunhão com o Pai, eu vou ter comunhão com Ele no Santo dos Santos. Aquele que habita em mim, eu vou falar com Ele. Claro que literalmente Ele habita no céu, no trono. Mas Ele fez o trono, o nosso interior, o seu lugar de habitação. Habitados pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Cristo. Ele habita em nós. Porque Ele poderia ficar lá no céu, e nós orar Ele no céu, entrar no Santo dos Santos lá, não, mas Ele nos ama tanto, que Ele não quer nos deixar. Ele quer estar caminhando junto com a gente, dentro de nós, sofrendo conosco. Que Deus maravilhoso é isso, porque o amor, diz a palavra em 1 Coríntios 13, o amor tudo sofre. Ele vai sofrer o quê e aonde? Em nós, por nós e junto com nós. Você nunca vai sofrer sozinho. Aquele que te ama, habita em você e sofre junto com você. Ele chora quando você chora. E se alegra quando você se alegra também. Porque Ele é a nossa alegria. Irmãos, quão precioso é para nós o nosso Senhor. Ele nos ama tanto com um amor inconfundível, com um amor incomparável, com um amor tão presente. É bom nós vermos nos detalhes da nossa vida este amor dele fluindo, nos tocando, nos orientando, falando agora não, agora você pode ir, acalma um pouquinho, aquieta o teu coração, você precisa, mas eu quero ir, Senhor. Aí ele te machuca para você não ir, como aquela ovelhinha que sempre saía do rebanho, e o pastor ia lá, trazia a ovelhinha, ela se desviava, aí o pastor, na terceira vez, quebrava a patinha daquela ovelha, aí enrolava uma faixa e trazia ela no colo. Então aquela ovelhinha escutava o pulsar do coração daquele pastor, né? Depois de curada, soltava ela não se desviava mais, porque queria ficar perto do pastor ali. E assim deve ser nós, irmão. Sabe que muitas vezes nós ficamos tão machucados? Porque nós começamos a sair do rebanho dele. Então ele vai nos corrigir porque ele nos ama. Hebreus 12 diz o seguinte, que o Senhor corrige a quem ama. Então às vezes ele nos quebra a nossa patinha. Às vezes ele manda um câncerzinho ali, né, para chamar a tua atenção. Em nossa experiência espiritual com o Senhor, nós não começamos pela Arca da Aliança, mas começamos pela porta. Estávamos do lado de fora, no mundo, e Deus estabeleceu o tabernáculo, e nós somos chamados para entrar nessa realidade, e a primeira coisa que vemos é a porta. Então, como aqueles irmãos do passado estavam do lado de fora do tabernáculo, nós, quando nascemos neste mundo, nós estamos do lado de fora do tabernáculo também. Efésios 2 fala que nós éramos estranhos às alianças, estávamos separados da ira, separados dele, éramos por natureza filhos da ira, éramos mortos em delitos e pecado. Então ele colocou a sua tenda no meio de nós, trouxe luz e nos chama para uma relação de amor com ele. Então, mas primeira coisa é a porta. Se não entrarmos pela porta, não vai haver cristianismo verdadeiro, irmãos. Vamos ler aqui João 10:7, diz assim: Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Não tem possibilidade, irmãos, de irmos até o Pai se não passarmos por Ele, que é a porta das ovelhas. Jesus diz em João 10:1, né? Olha, aquele que não é o pastor das ovelhas não vai entrar pela porta, vai entrar por outro caminho, vai dar volta por cima. Esse aí é ladrão e salteador, né? Mas aqui ele chama essa responsabilidade para si. Eu sou a porta das ovelhas. Que lindo! Nós temos uma porta de entrada, porque ele vai dizer que o que não entra pela porta
no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora, para uma vida para ele. Aqui é eclésia, a igreja, chamados para fora, para um relacionamento com ele. Isso é tão lindo. Então aqui, irmãos, ele é a porta das ovelhas. E nós só podemos ter acesso ao Pai, ao trono da graça, por ele. Romanos 5,2 vai dizer exatamente isso. Efésios 2,18 vai dizer que por ele, Cristo, nós temos acesso a esta graça. Sem ele, sem a porta, não há possibilidade. Vamos caminhar mais um pouquinho. Como já vimos anteriormente, essa porta era constituída de 4 tipos de tecidos e cada um deles aponta para os 4 evangelhos, 4 cores e 4 aspectos. Púrpura era a cor real. Então Mateus apresenta Jesus como o rei. Mateus 1, de 1 a 16, vai dizer que Jesus veio da descendência de Davi, rei. Então Jesus era rei, né? E essa púrpura aqui, que era a cor púrpura, fala exatamente da sua realeza. Outra palavra aqui que é carmesim, era vestes sacerdotais, que fala do servo. Em Marcos, Jesus é apresentado como o servo. Em Marcos 10, 45, ele disse assim: o Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, né? E aqui, linho fino retorcido, nos leva para Lucas, quando o descreve como o homem perfeito. Ele nasceu da virgem, homem perfeito. E em último lugar temos estofo azul, pois azul fala da sua natureza celestial, né? Isso você pode encontrar lá em João, versículos 1 e 2. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E depois fala que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então João descreve como Deus, que fala aqui deste estofo azul. Por isso é que João enfatiza Jesus como Deus, pois ele é a palavra, o Deus que se fez carne. Então vemos rei, servo, homem e Deus. Vamos ler aqui Apocalipse 4, versículo 7. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia que está voando. Então aqui fala do carmesim, do linho fino, do estofo azul. E também são 4 aspectos, né? Púrpura também. Então aqui, irmãos, olha que interessante. Isso nós vamos ver, porque João viu lá na Nova Jerusalém. O primeiro ser vivente é semelhante a leão. Leão aqui, irmãos, é o nosso Senhor Jesus Cristo como rei. Ele é o rei, né? Segundo, semelhante a novilho. Os bois é uma figura aqui do servo. Jesus é aquele boi velho e manso, um boi maduro, aquele servo, né? E o terceiro, rosto como de homem, que Lucas fala, um homem tão perfeito. E o quarto ser vivente é semelhante à águia. Lembra de Provérbios 30, 19? O caminho da águia é no céu, fala da sua natureza celestial. Muito lindas figuras aqui, irmãos, preciosíssimas demais. Apocalipse 4, 6, depois leiam esse capítulo 4. O versículo 6 vai mostrar ali os 4 seres viventes, muito interessante, porque sempre é 4. Olha, nós temos 4 cantos da terra, que Apocalipse vai falar. Temos 4 evangelhos, cada um distingue Cristo de uma maneira tão linda e especial. Temos aqui, na nossa realidade, quais são os pontos cardeais? São quantos? São 4. São quantas as estações do ano? Lembra que está escrito lá em Gênesis 8, versículo 22, que Deus disse lá? Vamos abrir lá, muito interessante, irmãos. Então, esse 4 aqui, o número 4 na Bíblia fala da universalidade. Gênesis capítulo 8, versículo 22. Interessante aqui. Então Deus faz tudo perfeito, irmãos. Ele diz assim, Gênesis 8,
versículo 22, o último versículo, fala das 4 estações, que diz assim: enquanto durar a terra, não deixarás de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno. 4 as estações. Então ele fez tudo perfeito, de uma forma tão maravilhosa. Então vamos continuar aqui. É muito importante que conheçamos o que Deus tem ocultado para nós no tabernáculo de Moisés. Muitas partes do Antigo e do Novo Testamento tornam-se sem significado para nós, sem uma compreensão geral, conhecimento e interpretação daquilo que se relaciona com o tabernáculo no deserto. A Bíblia inteira está baseada na celebração, nas ordenanças e nas cerimônias relacionadas com essa estrutura. Contudo, esta é uma das áreas de estudo mais negligenciadas por grande parte do povo de Deus. Agora, vale lembrar que nem um alfinete ou um botão de ornamento ficou de fora das instruções divinas, e Moisés foi avisado repetidamente para manter-se rigorosamente fiel a todos os detalhes, conforme está escrito em Êxodo 25, 40, que diz assim: vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Então, irmãos, agora um detalhe aqui importante. Deus diz o seguinte: vocês vão fazer para mim uma casa para que eu possa habitar, mas é segundo tudo o que foi mostrado. Será que Moisés ele foi fiel? Vamos abrir em Hebreus, capítulo 3. Último texto e nós vamos encerrar aqui. Hebreus, capítulo 3, versículo... Vamos ler aqui a partir do versículo 4. De 4 a 6. A palavra, ela diz assim. Hebreus 3, dos versículos 4 a 6, que diz assim. Aqui a gente vê o encontro do céu com a terra. 4 diz assim a palavra: pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus. Qual casa de Deus que ele está falando aqui? Na época, era o tabernáculo. Então Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas, ou das coisas que haveriam de vir. Agora, olha o versículo 6, como é que começa? Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós. Que lindo aqui, irmãos. Agora, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Está vendo? Que nós também temos responsabilidade. Se Moisés era fiel em toda a sua casa, Cristo, imagina Cristo na sua casa, a qual casa somos nós. Amém. Vamos ter uma palavra de oração. Nosso Pai, mais uma vez te agradecemos e louvamos o teu nome, porque o Senhor tem aberto, Pai, a tua palavra para nós, nos dado entendimento sobre muitos itens e detalhes naquilo que concerne a tua casa. Tua casa no passado, que são figuras tão lindas de Cristo, e essa casa verdadeira, essa realidade, que somos a tua igreja, Pai, onde Cristo é esse ministro que ministra sobre o verdadeiro tabernáculo que tu mesmo erigistes e não o homem. Obrigado, Pai, pela revelação da tua palavra e, Pai, conquista o nosso coração para ti. Pai, não permita que o nosso coração se desvie de ti, Pai. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem falado conosco. Muito obrigado porque tu és um Pai tão amoroso e gracioso, um Pai de misericórdia, mas também tu és um Pai justo. Continue, Pai, a nos edificar como igreja, como pedras vivas que somos, para a tua habitação no Espírito. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.